Olá! A Prefeitura de Praia Grande criou uma comissão para fiscalizar despesas públicas com o Covid-19. O objetivo é garantir a transparência dos serviços durante a pandemia do novo coronavírus. Eu converso com o prefeito Alberto Mourão. Prefeito, muito obrigado por sua participação. Eu sei que os gestores hoje estão com muita responsabilidade, né? Muitas decisões têm que ser tomadas. Obrigado pela participação. Olá, Tom, prazer estar falando com vocês. Estamos à disposição para trocar ideia e esclarecer a sociedade sobre os problemas. Aí. Eu acho que Praia Grande foi a pioneira, né, prefeito, criar essa comissão. Santos parece que vai criar também, mas já teve até uma primeira reunião. Vocês fizeram uma primeira reunião, né, para ver como é que vai ser essa comissão vai agir, né? Na verdade, eu abri duas frentes, não é uma comissão só, são duas comissões. Uma comissão que busca, através da controladoria, presidida pela controladora, controladoria, já existe uma controladoria, mas eu pedi para que essa fosse feita uma comissão com a presença de alguns órgãos específicos. Por quê? Porque em algumas dessas secretarias, possivelmente vão se necessitar fazer despesas Covid-19 e automaticamente a gente precisa seguir o rito que foi estabelecido pela lei que foi aprovada em 6 de fevereiro, que disse que podia comprar com dispensa de licitação. A gente está não dando prioridade a isso, só na essencialidade. Algumas medidas a gente determinou que fossem usados os contratos de registro de preço que já tivessem e só em caráter excepcional buscasse as medidas de dispensa de licitação. Depois, a preocupação é que siga o rito que foi estabelecido ali. Então, a obrigação dessa comissão é ver se este rito está sendo seguido e faça um checklist em todo o processo. Então, é medida preventiva para amanhã, quando houver a fiscalização por parte do Tribunal de Contas, a gente não ser pego de surpresa com uma medida não adequada. Esse é um dos aspectos. Mas o que me preocupa maior ainda, Raton, é uma comissão que eu criei, que eu chamo de orçamento em zero, né? Começar ele do zero. Eu pedi para tudo aquilo que foi feito até agora, janeiro, fevereiro e março e abril, né? Eu esperei o mês de abril para formatar essa comissão, porque abril já é uma referência do que vai acontecer com a Receita, tanto dos impostos próprios como dos impostos de transferências condicionais obrigatórias do governo federal e do governo estadual. A partir desta informação, quer dizer, você tem o que se arrecadou, você tem o que pode ser arrecadado, né, até o fim do ano com essa nova projeção. Em cima dessa nova projeção, você tem o tamanho do rombo que o orçamento vai provocar, né, com essa queda econômica. Tem aí aí você tem medidas mitigatórias que estão sendo tomadas. Umas são por parte do governo federal, quando ele estabeleceu que vai fazer essa compensação que está aí para ser sancionada. Ela não representa muito, mas já é uma ajuda. Ela representa 1/3 só da perda da parte de impostos federais, estaduais, quer dizer, que é o ICMS e o ISS, não representa tudo. Como também a ajuda que o governo federal estabeleceu para o Covid-19, que foi o que chegou até agora, ela não representa mais que 20% dos gastos que eles foram obrigados a serem feitos. Então, não há como, você aumentou as suas despesas e possivelmente abaixou muito a sua receita. A gente espera que tenha uma perca de quase 20% da receita corrente líquida esse ano. Parece 20% pouco, é muito mesmo. Essa perda vai ter que ser compensada com alguma coisa. Primeiro, com esses novos mecanismos que foram estabelecidos. Outro aspecto é com redução das despesas, e aí por isso que está se refazendo o orçamento em cima desta medida que eu tomei de criar a comissão. São 22 pessoas, um representante de cada comissão, de cada secretaria, comandado pelo secretário de Planejamento Orçamentário, que está olhando cada uma das secretarias, olhando o que já foi empenhado, aquilo que não foi empenhado, aquilo que tem que ser empenhado, porque são despesas de ordem continuada, como água, luz, telefone, medidas que não podem ser cortadas, folha de pagamento que pode ser contingenciado, tipo hora extra, contingenciar férias, contingenciar licença-prêmio, contingenciar muitas das coisas que não tem como, não há necessidade de se fazer agora, o importante é receber o salário, essa coisa que é a mais importante de toda, e as despesas essenciais de remédio, de recursos humanos para enfrentar a pandemia. Então, assim, nós temos que priorizar o pagamento de salários, é fundamental priorizar o pagamento de médico, priorizar material médico,
remédios, enfim, coisas que são essenciais, e estabelecer um critério de gastos públicos novo, né? Então, refazer o orçamento é fundamental. É o orçamento zero, como dizia no administrativo, a gente fala em orçamento zero. Começa tudo de novo. Sabemos que o mês de maio ainda é o mês mais assertivo, a gente sabe como a economia ainda estava no processo lento de tentativa no mês de abril, então a gente percebe que só vamos ter uma visibilidade a partir dessa medida de maio e também algumas medidas do governo federal, que hoje vai sancionar ou não a lei no todo, e está falando que vai vetar parte dela. É importante para a gente que a previdência patronal fosse possível de ser postergado o pagamento, não é deixar de pagar, mas flexibilizar o pagamento em parcelas a partir do ano que vem, em 5 anos. Isso facilitaria muito para que você tenha fluxo de caixa suficiente para pagar salários e obrigações. Perfeito. Há uma briga federal e governadores, né, com relação a posturas. Por exemplo, a postura do presidente Jair Bolsonaro, o governador Dória, né, tá sendo muito incisivo, está fazendo um trabalho, né, de preservação das pessoas, e vários governadores. Como é que o senhor assiste esse pequeno problema? O governo federal, o presidente não está ajudando muito com a postura de fazer as pessoas cada vez mais voltarem a trabalhar e ir para a rua, isso atrapalha bastante? Eu acho que a gente tem que governar. A gente sempre tem eleições e quando acaba a eleição, você tem um bairro que não votou em você. Eu costumava dizer sempre o seguinte: você mostra que você é diferente para essas pessoas que não votaram em você. Eu acho que o governante, que quando ele começa a usar esse tipo de mecanismo, de tratar o Rio de Janeiro de forma diferente, o Amazonas, a Bahia, o Ceará, não é adequado. Nós temos que pacificar. É um momento de pandemia, é um momento de solidariedade humana. Não é uma escolha política que você tem que fazer. Você tem que ter percepção que é uma doença que ela não vai parar, ela é uma doença que não é falta de meios que vai evitar a morte, mesmo que tenha meios, nós vamos ter em torno de 4 a 5% de mortes. O que está se tentando é evitar que tenha mais mortes ao longo de um período, se você tiver um excesso de demanda de respiradores e leitos. Que a gente precisa ganhar um tempo para aparecer um remédio. Eu falava para minha esposa, ganhar um tempo para ter remédio, um remédio que possa postergar também até que a gente tenha uma vacina daqui a 1 ano e meio, em massa, para poder fazer e vacinar o mundo todo. E aí, é bom senso de unidade. Como também acho que a gente não pode ficar parado. Eu falava agora para minha filha, conversando com ela pelo Zoom, sobre a questão da empresa, e eu falava para ela que não há como. Não há como. Se as pessoas estão tão bem de vida assim, o Brasil vai estar bombando, porque as pessoas não vão aguentar ficar meses sem trabalhar, meses sem faturar na sua empresa. E as pessoas também não vão ficar seguras se forem todas para a rua de uma vez só. Eu acho que se a gente tivesse pacificado governo federal com governos estaduais, nós estaríamos discutindo uma estratégia de bom senso de como retomar a economia gradativa e quem é que ficaria em casa e quem é que poderia sair. Quais são os mecanismos para ajustar isso? Mas não, nós somos no lockdown ou não lockdown. Quer dizer, é tudo ou nada. E, no fim, quem vai pagar é a sociedade. Aí o discurso do presidente vai quebrar, vai ter desemprego. Isso é claro que vai ter, independente de qualquer atitude. Vai morrer se ficar aberto. Fala o Dória, fala o prefeito, o cara do Rio de Janeiro. Vai morrer, de qualquer maneira vai morrer. Então, a gente precisa achar uma saída para isso de pacificação. E parece-me que o Congresso Nacional está virando massa de manobra, porque quem é que não gosta de parlamento? A maioria da sociedade tem bronca de parlamentar. Quem é que não gosta de juiz? Juiz decide. 50% não gosta, 50% gosta. Você entra com ação trabalhista, o juiz foi contra você, você não gosta do juiz. Você entra para cobrar alguma dívida, você não gosta do juiz. Então, o juiz nunca vai ter 100% de aprovação. Então, assim, não é questão de o judiciário estar errando. Quem julga, quem decide, acaba se indispondo. Eu acho que a sociedade devia dar um basta nisso. A sociedade devia falar, chega desse brincadeira de moleque, vamos sentar aqui. Porque não dá mais. Quem vai ficar é a sociedade. O desemprego excessivo, com a quebradeira de empresas e com a morte excessiva de gente.
Prefeito, só para encerrar, porque eu falei que é uma entrevista bem curta, né, até para não atrapalhar a sua atividade hoje, mas como é que está a Praia Grande em relação à Covid, né? Então, a gente sabe mais ou menos do plano geral a Baixada inteira, mas Praia Grande está conseguindo, de uma certa forma, lidar com isso? É meio difícil falar isso, mas, enfim, está conseguindo lidar com isso bem? Temos meios, temos leito suficiente de UTI, temos leito suficiente de baixa complexidade, os números estão confortáveis até o momento agora, estão controlados, eu tenho feito constante, ainda hoje de manhã cedo levantei cálculo. Cada vez que vem a planilha nova do número de pessoas que estão infectadas, eu fico muito analisando isso para ver se esse caminho vai seguir igual, né, olhando sempre os últimos 14 dias para refletir os próximos 14, não dá para pensar mais do que 14 dias na frente, para ter uma perspectiva de quanto esta curva está em ascensão ou ela se manteve agora no nivelamento, tá? É isso que é a minha preocupação. Neste exato momento, eu diria que nos próximos dias a gente está mais confortável ainda. Ok. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, ok? Muito obrigado, parabéns pela sua atuação na cidade aí, a gente percebe que o senhor está sempre à frente, né? Está sempre tomando iniciativas interessantes, no meio de uma situação dessa complicada, como o senhor falou, política e saúde, né? Ao mesmo tempo, esse confronto. Muito obrigado e, mais uma vez, agradeço a participação. Obrigado. Ok? Acompanhe o Diário pelas redes sociais e pelo nosso site www.diariolitoral.com.br. Um abraço, até mais.